Oi, pessoal. Eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre como os medicamentos agem no nosso organismo. Eu perguntei para vocês nos stories, vocês disseram que gostariam de saber mais sobre isso e estou aqui para concretizar isso. Bom, o primeiro tema que escolhi foi anti-inflamatórios não esteroidais. E qual é a relevância da gente saber como o medicamento age no organismo? Bom, é de suma importância que nós tenhamos conhecimento sobre como um medicamento vai entrar no meu organismo e como é que ele vai atingir o local no qual eu estou sentindo uma dor, como é que ele vai baixar a febre. Enfim, o que que acontece? Nós, enquanto futuros profissionais farmacêuticos, profissionais da saúde, temos como principal função informar as pessoas, garantir que as pessoas usem os medicamentos em segurança e que elas façam o uso racional de medicamentos, que elas não se automediquem e que elas não venham a sofrer consequências do uso abusivo de medicamentos e da utilização errada. Bom, como eu falei, eu vou falar sobre anti-inflamatórios não esteroidais, são os conhecidos AINES. E aí vocês me perguntam, sim, mas o que é isso? Bom, são os medicamentos mais utilizados, eu acredito, atualmente, porque eles são isentos de prescrição e qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar. São medicamentos muito conhecidos, o paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno, o ácido acetil salicílico, que é o AS, que todo mundo tem acesso, todo mundo toma, mas, como eu falei, esse acesso permissivo demais pode levar ao uso errado. Inclusive, em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, alguns desses medicamentos, pelo risco que oferecem à saúde, eles não são liberados. Outro exemplo muito utilizado, diclofenac, enfim, a nimesulida. E aí vem a pergunta, como eles agem? Como eles vão saber onde é que eles vão se meter no meu corpo para aliviar a dor que eu estou sentindo, aliviar a febre, aliviar a minha crise de garganta? Então, é o seguinte, nós temos o processo inflamatório acontecendo quando eu tenho uma lesão, quando um agente infeccioso atinge determinado local do meu corpo, quando eu sofro um corte, enfim, são inúmeras formas que o processo inflamatório pode vir a acontecer no nosso organismo. E aí, nesse processo todo, ocorre um inchaço, vermelhidão, a pessoa tende a coçar aquela região, enfim. Isso quando se trata de lesões na pele, mas elas podem ocorrer em qualquer lugar do corpo, tanto externa quanto internamente. Bom, os anti-inflamatórios, os não esteroidais, eles são utilizados, como eu falei, principalmente para alívio da dor, febre e inflamação. Mas aí como é que eles vão agir? Eu vou explicar para vocês. Nossas células, dentro da membrana, existe um ácido chamado ácido araquidônico. Esse ácido, ele vai ser convertido em substâncias que podem ou não ser pró-inflamatórias. Algumas são necessárias para a nossa fisiologia normal, para o funcionamento normal do nosso corpo. E aí, como é que esse ácido araquidônico vai formar essas substâncias? Existem ajudantes que vão lá, vão transformá-lo e fazer com que ele gere essas substâncias. Quem são esses ajudantes? Os ajudantes são enzimas conhecidas como ciclooxigenases, e nós temos duas, a COX-1, que para não falar ciclooxigenase, a gente abrevia para COX-1 e COX-2. COX-1 é constitutiva, ou seja, ela vai pegar o ácido araquidônico e vai formar substâncias para nossa proteção. Por exemplo, uma dessas substâncias são as prostaglandinas, que vão promover a citoproteção da mucosa gástrica. Ou seja, elas vão ajudar na proteção da parede que reveste o nosso estômago, para que a gente não tenha lesões no nosso estômago, para que a gente não venha desenvolver úlceras, enfim. Nós temos a COX-2, que essa é a mais vilãzinha, digamos assim, porque quando ela vai lá no ácido araquidônico e ajuda esse ácido a ser transformado em alguma substância, ela vai formar
substâncias pró-inflamatórias, que são prostaglandinas que vão promover o processo inflamatório. São as que mais ajudam a esse processo acontecer. Digamos que a pessoa sofreu uma lesão e aí essas prostaglandinas imediatamente vão para o local dessa lesão e vão promover a quimiotaxia, ou seja, elas vão atrair para esse local as células do sistema imunológico para que essa lesão seja revertida e tenha um processo de regeneração, de recuperação. Aí, isso foi o processo inflamatório, digamos assim. Mas aí tem o processo de febre. Então, como é que ocorre? Como é que essas prostaglandinas vão mexer com a temperatura do meu corpo? Bom, nós temos no nosso cérebro uma estrutura chamada hipotálamo, que é nosso centro termorregulador. Ou seja, ele vai manter nossa temperatura normal, que é a que a gente tem. Mas as prostaglandinas, quando formadas, elas vão nesse centro termorregulador e acabam promovendo um desbalanço onde o hipotálamo vai entender que é preciso aumentar a temperatura do corpo. Isso acaba acontecendo e ocorrendo o processo de febre. E aí, esses processos são os mais importantes a gente entender. E agora vamos para os nossos personagens principais, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, o que acontece? Esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles são divididos em duas classes, do ponto de vista de seletividade. Eles podem ser seletivos para a COX-2 e eles podem ser não seletivos, ou seja, eles vão promover o corte da ligação das COX com o ácido araquidônico, ou seja, tanto da que protege como da que não protege, como da que vai promover a febre, promover a inflamação. E aí, o que acontece? Quando esses medicamentos não seletivos, como por exemplo o ibuprofeno, o naproxeno, eles vão cortar esses dois eixos e não vai ocorrer a formação das prostaglandinas citoprotetoras, por exemplo. Outro personagem muito importante aqui seria o ácido acetil salicílico, né? Porque ele corta as duas, ele não é seletivo para a COX-2, que é, digamos que a COX do mal. E aí, o que acontece? Quando você toma em excesso esses medicamentos, você não vai ter a formação das prostaglandinas que vão te proteger. E aí, o que pode ocorrer? Você vai ter um estômago que não está protegido pelas substâncias próprias do nosso corpo e tem um estômago suscetível a sofrer lesões à medida que você vai tomando medicamentos que promovem a não produção dessas prostaglandinas. Por isso que muita gente que toma esse tipo de medicamento diariamente, corriqueiramente, o tempo todo, acaba sofrendo processo de úlcera gástrica e, enfim, problemas no estômago. E a pessoa pode desenvolver uma gastrite, enfim. Aí nós temos também a COX-2. Ah, mas se eu tenho um que não é seletivo e que prejudica, então vou tomar um que não é seletivo, um que é seletivo, que vai interferir só na COX-2. Aí mora outro problema. A COX-2 e as substâncias que ela produz a partir do ácido araquidônico ajudam no funcionamento dos rins, do nosso sistema cardiovascular e está intrinsecamente ligado ao controle da pressão arterial. E aí, o que pode ocorrer? A partir do momento que eu inibo a ação da COX-2, eu tenho o impedimento desse controle, por exemplo, da pressão arterial. E aí, o que pode ocorrer? Uma pessoa que já é hipertensa vai lá e toma um diclofenac, que é seletor, ele é seletivo para COX-2. Toma um diclofenac com animesulida, que também é seletiva para COX-2. O que pode ocorrer? Essa pessoa pode ter um pico de pressão, que pode ou não levar a complicações maiores. E aí, é importante que essa pessoa saiba que ela não pode tomar esses medicamentos em excesso. Não é que ela não possa, enfim, eu não tô aqui para dizer para vocês que vocês não devem tomar anti-inflamatórios, até porque nossa vida sem eles seria bem complicada. A questão é o uso abusivo, o uso sem orientação
por conta própria, sem saber o que é que está fazendo, principalmente quando você já tem problemas pré-existentes que podem ser piorados quando você toma esses medicamentos sem uma orientação correta. Por exemplo, tem um muito conhecido no âmbito da farmacologia, que é o Celecoxib. Ele é seletivo para COX-2, mas ele só é vendido no Brasil com receita médica. Nos Estados Unidos, ele já não é nem permitido, por conta das complicações que podem ocorrer. Tem duas curiosidades que eu gostaria de falar para vocês, que com o impedimento da formação das prostaglandinas pelos anti-inflamatórios, o que pode ocorrer? Essas prostaglandinas, elas são responsáveis, uma delas, porque elas são divididas em várias, é responsável por estimular a contração da musculatura uterina. E aí, o que pode ocorrer? Se uma mulher está grávida, já nos dias de ter o bebê, e ela faz uso de muito anti-inflamatório, e por muitos dias, o que pode ocorrer? Ela pode ter um retardamento do parto, ou seja, as prostaglandinas que seriam responsáveis por estimular a contração do útero e ajudarem no parto, elas não vão estar sendo produzidas e essas contrações não vão ocorrer e ela pode demorar um pouco mais para entrar em trabalho de parto. Outra curiosidade é o que o ácido acetil salicílico faz, o AS, que é o primeiro anti-inflamatório de toda a classe. Ele foi descoberto há muito tempo, patenteado pela Bayer, enfim, como eu já falei. E aí, o que ele faz? Além de ser utilizado como anti-inflamatório em geral, que as pessoas usam para muitas funções, muita gente utiliza ele por aconselhamento médico, como cardioprotetor, ou seja, ele vai proteger o coração de sofrer um infarto, por exemplo. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele vai tornar o sangue mais fluido. Ele vai inativar as plaquetas, que são as células responsáveis pela formação de trombos. Ou seja, esses trombos vão obstruir, de certa forma, o fluxo sanguíneo. Não que a gente não precise, porque as plaquetas são responsáveis por a gente não ter uma hemorragia, por exemplo. Mas aí o AS, ele vai permitir que o sangue fique mais fluido, que não ocorra obstrução dentro das artérias, para que o coração não venha a ficar sobrecarregado e a pessoa não venha a sofrer outras complicações. Algumas pessoas, elas já têm predisposição e por isso, a infarto, por exemplo, e por isso elas tomam ácido acetil salicílico com efeito cardioprotetor. Bom, gente, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, podem entrar em contato comigo. E como eu falei no início, eu quero um feedback de vocês, que vocês comentem, entrem em contato se não tá legal, o que é que pode ser melhorado. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a quem assistiu até aqui. E quero também que vocês sugiram novos temas acerca do funcionamento dos medicamentos no nosso organismo. E para profissionais que venham assistir esse vídeo, se eu errei alguma coisa, perdão, eu sou uma mera estudante e estou aqui para aprender juntamente com vocês. Muito obrigada e até a próxima!